Ô menino bonito, menina bonita, a gente está chegando no final do ano letivo e daqui a pouco você vai fazer a sua prova de história. Então eu preparei aqui um vídeo pequeno em que eu retomo alguns dos tópicos que vão ser abordados na sua avaliação. Seu estudo a essa altura já está avançado, você já fez a sua revisão individual da prova e o objetivo desse vídeo é retomar alguns dos tópicos simplesmente como um lembrete para que você vá absolutamente bem preparado para a avaliação que vai fazer no dia 27 de novembro. Desde já eu desejo a você um ótimo trabalho. Preste atenção nas informações deste vídeo e na hora da prova esteja atento a cada um dos textos, a cada comando, leia as alternativas com calma e faça com a segurança de quem tem todo o estudo garantido e todo o conteúdo na cabeça, tá bem? Um abraço para você e até lá! Estudantes do oitavo ano, vocês sabem que a nossa avaliação terá dois capítulos principais, um de História Geral e um de História do Brasil. Em História Geral é o nosso capítulo 10, sobre o imperialismo, e o História do Brasil é a primeira parte do nosso estudo sobre o período imperial brasileiro, em que nós tratamos do primeiro reinado no Brasil, o governo de Dom Pedro I, capítulo 11. Então vamos aqui a uma retomada geral desses dois capítulos na sua preparação para a avaliação do dia 27 de novembro. Primeiro começando com a definição de imperialismo. E aí eu queria sugerir a você que me acompanhasse ao longo dessa revisão com o seu caderno, com as anotações sobre esses dois capítulos. Certamente isso vai te ajudar a memorizar as informações e relembrar as explicações que foram feitas ao longo das nossas aulas. Definição de imperialismo que você tem anotada no seu caderno. O imperialismo, também chamado de neocolonialismo, foi um período entre os séculos XIX e século XX em que as potências capitalistas, especialmente as potências europeias, expandiram seus territórios e sua influência política, econômica e cultural sobre outras regiões do mundo, especialmente África e Ásia, por meio da conquista e da exploração de colônias, com o objetivo de obter matérias-primas e mercados consumidores para suas indústrias, muitas vezes resultando em dominação e exploração das populações locais. Em síntese, o imperialismo, portanto, trata da expansão dos interesses econômicos das potências capitalistas, especialmente europeias, mas não só, né? Nós vimos também o caso dos Estados Unidos e do Japão. Então, essas potências expandem os seus interesses sobre outras regiões do globo, com destaque para a África e Ásia. E isso tem a ver com a industrialização. Passando pela industrialização, esses países passam a ter interesses que são colocados como motivações para a corrida imperialista. Quais são as motivações? Nós temos a busca por matéria-prima, a busca por mão de obra e a busca por mercado consumidor. Tudo isso está vinculado ao desenvolvimento industrial desses países a partir do século XIX. E como se dá o funcionamento do imperialismo? Bom, essas potências vão expandir as suas fronteiras não só com interesses econômicos, políticos, não só com a sua cultura, mas também com dominação territorial. Vão se apossar de territórios, né? Há um domínio político, há um domínio econômico, mas há um domínio territorial, militar, cultural sobre as regiões que passam a ser neocolonizadas. Nós vimos também a ligação do imperialismo com as unificações tardias. A Itália e a Alemanha, que se formam na segunda metade do século XIX, vão chegar tardiamente na corrida imperialista. E aí, usando a metáfora que nós usamos em aula, a corrida imperialista já havia se iniciado, e aí a Alemanha, por exemplo, chega tardiamente. E aí é como se nós tivéssemos um bolo de uma festa que já foi dividido e a Alemanha vai questionar, tudo bem, mas qual é o meu pedaço? E na falta de pedaço é preciso repensar a distribuição.
e ao repensar a distribuição, as tensões vão aumentando entre as potências imperialistas que estão dividindo os territórios, sobretudo na África. E é por esse motivo, inclusive, que nós vamos ter a organização da Conferência de Berlim entre 1884 e 1885. Organizada pela Alemanha, ela tinha como objetivo repensar e reorganizar a distribuição dos territórios africanos entre as potências imperialistas. Não teve nenhuma consideração sobre as perspectivas dos próprios africanos. Foi uma divisão feita pela Europa e a partir da Europa imposta à África, com completa desconsideração com a maneira de organização dos povos nativos da África. Isso é interessante para nós pensarmos sobre as justificativas do imperialismo. Entre elas estão a missão civilizadora. Então, a Europa acreditava que estava na melhor condição de desenvolvimento, industrializada, urbanizada, com o sistema capitalista, e que levar esse modelo de desenvolvimento, esse modelo de civilização para outras regiões do globo seria um verdadeiro favor a essas outras regiões, que seriam beneficiadas com a missão civilizadora da Europa. E é por isso que isso era colocado como uma justificativa. E se isso dá trabalho, se isso gera esforço, os europeus colocavam isso como, bom, é um fardo, é um trabalho pesado, sim, mas é o fardo do homem branco. Ele que está na ponta do desenvolvimento deve conceder o seu trabalho para levar essa civilização para outras regiões do mundo. Esse era o pensamento que vigorava, sobretudo na Europa do século XIX. E claro, está incluso aí o darwinismo social, que é aquela adaptação da teoria do Charles Darwin. Charles Darwin é o autor da Origem das Espécies, o livro que trata da evolução das espécies, da adaptação e da resistência. E então essa teoria foi adaptada para explicar a evolução social no século XIX. E segundo os defensores do darwinismo social, as sociedades mais desenvolvidas são as mais fortes, são aquelas que vão permanecer, vão sobreviver, e as demais tendem a perecer, tendem a ser extintas. Então, quando a Europa leva o seu modelo de civilização para a África, ela está concedendo à África uma oportunidade de evolução. Repito, esse é o pensamento que vigorava na Europa no século XIX. Estou falando do darwinismo social. E aí nós estudamos alguns casos específicos. O imperialismo na Ásia, falamos da dominação da Índia, que já era de interesse antigo da Europa, como você sabe dos seus estudos lá do 7º ano, a expansão marítima tinha como um dos objetivos alcançar as Índias para garantir o comércio dos produtos daquela região. Mas especificamente no século XIX nós temos uma ampliação do interesse econômico das potências capitalistas, especialmente a Inglaterra, e ela vai ampliar a sua dominação sobre a Índia. Haverá uma resistência, a revolta dos cipaios é um exemplo disso, vale a pena que você veja, mas de toda maneira, essa revolta foi reprimida e isso fez com que a Índia se tornasse submetida à coroa britânica, integrante agora do Império Britânico, com um vice-rei governando a Índia. No 9º ano você estudará o processo de independência, a descolonização, e nós trataremos inclusive do caso da Índia. Mas nós também falamos ali da tomada da Indochina e depois falamos da China, a questão do comércio do ópio, utilizada como uma droga, causando grande dependência, um estrago na civilização chinesa. Houve uma tentativa de resistência e a guerra do ópio fez com que a China fosse retalhada entre as potências imperialistas. Então não houve condições de fato de a Índia resistir a esse predomínio das potências capitalistas que, pelo método imperialista, acabaram retalhando o território ali em zonas de influência. E por fim nós vemos o caso do Japão, e o caso do Japão tem uma peculiaridade, tem uma característica especial, porque o Japão passou da condição de dominado à condição de potência imperialista, na chamada Era Meiji. Nós estudamos a Era Meiji, você fez a definição no seu caderno.
A era Meiji foi aquela era de transformação do Japão, que começou a se industrializar e se desenvolver aos moldes daquilo que era feito pelas potências imperialistas. Então, o Japão promoveu a vinda de tecnologia, de conhecimentos do Ocidente, promoveu a saída de jovens japoneses para estudarem, sobretudo na Europa, e quando eles retornaram, eles se tornaram a mão de obra especializada para promover o desenvolvimento, a industrialização do Japão aos mesmos moldes do que havia sido do caminho que havia sido trilhado pelas potências europeias. E assim o Japão, que se desenvolveu rapidamente, passou também a exercer a sua influência imperialista na região do Pacífico, na Ásia, dominando alguns territórios, incluindo a Índia. Então nós vimos esses casos. Migrando para a América, e fechando o nosso capítulo 10, nós falamos sobre os Estados Unidos da América, que em princípio, a partir de 1823, estabeleceram a doutrina Monroe, a América para os americanos. É como se eles se colocassem, você certamente se lembrará dessa minha demonstração em sala de aula, os Estados Unidos se colocaram entre a Europa e os demais países da América, dizendo que os interesses da Europa não poderiam mais ser colocados sobre a América, que a América deveria ser gerida, ser administrada pelos próprios americanos, como se os Estados Unidos estivessem protegendo a América dos interesses europeus. Então, a América para os americanos é o princípio do imperialismo, porque, como nós sabemos, não é a América para os americanos, mas a América para os norte-americanos, para os estadunidenses, que ao longo do século XIX começaram a exercer a sua influência sobre os países da América Latina, a partir inclusive da política do Big Stick, que nós vimos, né, o grande porrete, falar manso, mas com um porrete nas mãos. Negocio com os países da América Latina, se eles quiserem estabelecer parceria com os Estados Unidos, excelente. Caso contrário, nós teremos um problema, teremos a intervenção militar, como aconteceu em alguns casos. Então, os Estados Unidos da América, desde o início do século XIX, ao longo do século XIX e princípios do século XX, os Estados Unidos exercerão sua influência imperialista sobre a América Latina. E assim nós fechamos o capítulo sobre o imperialismo e vamos tratar, na sequência, das características do primeiro reinado na história do Brasil. Bom, então nós vamos falar da história do Brasil agora, especificamente o primeiro reinado. O primeiro reinado tem início em 1822, quando há a declaração de independência do Brasil em relação a Portugal. Nós estudamos todo esse processo, o longo processo de independência, e Dom Pedro I é sagrado imperador do Brasil. E o cenário pós-independência ele se coloca da seguinte maneira. Primeiro, havia tropas portuguesas no território brasileiro, uma vez que esse território era, até então, colônia de Portugal. E além das tropas portuguesas, alguns grupos estavam em apoio ao regime colonial, queriam manter o vínculo com Portugal. Então, tanto esse grupo que apoiava o antigo modelo colonial, quanto as tropas portuguesas, eram resistência à independência do Brasil. Então, houve uma guerra, né, com uma série de batalhas, com destaque para a Bahia, a região da Bahia foi onde nós tivemos mais batalhas com tropas portuguesas. Essa guerra de independência, então, contra tropas portuguesas e apoiadores do colonialismo, foi o início do nosso processo de história independente já no primeiro reinado. Além de fazer a guerra e expulsar as tropas portuguesas, o governo de Dom Pedro I teve que buscar o reconhecimento estrangeiro. Como eu falei, isso é importante para que o Brasil entrasse na comunidade das nações e pudesse fazer comércio, estabelecer relações diplomáticas com outros países. Um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil foi justamente os Estados Unidos da América. E qual é a justificativa para que rapidamente os Estados Unidos reconhecessem o Brasil como país independente? Isso foi feito já em 1824.
Porque os Estados Unidos estavam vivendo já sob a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, que afirma a América para os americanos, diz que a América deve romper os seus laços com a Europa. Ora, se a independência do Brasil rompia o laço com Portugal, os Estados Unidos, obviamente, viram com bons olhos a independência e logo reconheceram o Brasil como um país independente. Mas era, sobretudo, importante que Portugal reconhecesse e que findasse a guerra de independência entre Portugal e o Brasil. Para que esse reconhecimento acontecesse, houve a participação da Inglaterra. A Inglaterra entrou fazendo a mediação das negociações entre Portugal e Brasil. E como se deu essa negociação? Certamente você também se lembrará disso das nossas aulas. A Inglaterra pediu que Portugal reconhecesse a independência e Portugal estabeleceu alguns critérios, algumas cláusulas para esse tratado de reconhecimento. Nessas cláusulas constava, inclusive, o pagamento de uma indenização pela perda do Brasil, pelas perdas ao longo da Guerra de Independência. Mas, ao tratar com o Brasil, a Inglaterra constatou, como afirmado pelo governo brasileiro, não há recursos para pagar essa indenização. Muito bem, a Inglaterra, então, com o interesse de estabelecer parceria dos dois lados, ela ofereceu empréstimo ao Brasil. E esse empréstimo serviria para pagar a indenização a Portugal. Mas Portugal também era devedor da Inglaterra. Tinha dívidas com a Inglaterra. E por isso, o empréstimo que a Inglaterra ofereceu ao Brasil para pagar a indenização a Portugal jamais saiu dos cofres da Inglaterra. O dinheiro, em tese, circulou para o Brasil, do Brasil pagou Portugal e Portugal pagou parte de sua dívida com a Inglaterra. Então o dinheiro ficou com a Inglaterra, houve o reconhecimento, houve o fim da Guerra de Independência e o Brasil já de princípio tem uma dívida com a Inglaterra, assim como Portugal tem também não só a continuidade da dívida, que não foi toda ela paga, mas também a manutenção das relações comerciais e diplomáticas com a Inglaterra. Então esse foi o acerto. Na sequência, a Inglaterra pôde também reconhecer a independência do Brasil e depois os outros países. Tratando agora internamente do primeiro reinado brasileiro, vamos falar da organização política. Como se deu essa organização no início da nossa trajetória como país independente? Como você sabe, ainda antes da declaração de independência, Dom Pedro havia convocado uma Assembleia Constituinte. E essa Assembleia Constituinte, que deveria escrever a Constituição para o Brasil imperial, ela começou seus trabalhos em abril de 1823. E o imperador, na abertura dos trabalhos, passou uma mensagem. E essa mensagem dizia que a Constituição deveria ser digna de sua pessoa. Isto é, só seria aceita uma Constituição que estivesse sob os critérios estabelecidos pelo imperador. Se ele não aceitasse, essa Constituição não valeria. Uma demonstração, claro, de autoritarismo por parte de Dom Pedro I. E assim foi feito, porque em setembro de 1823 foi apresentado o projeto de Constituição que a Assembleia entregou ao imperador, recebeu até um apelido. O apelido era Constituição da Mandioca, e isso se dava porque, entre outros critérios, entre outras características, essa Constituição estabelecia o voto censitário, que é aquele voto que só é entregue como direito às pessoas que têm renda. E a renda era calculada pela produção de mandioca, era um produto importante para a época, sobretudo para a alimentação das pessoas escravizadas, enfim. Era um produto muito importante para a economia. E a aferição, a verificação da renda dos eleitores era feita pela produção de mandioca numa quantidade anual. Isso estabelecia o projeto da Constituição e por isso ela foi apelidada de Constituição da Mandioca. Mas esse projeto de Constituição também previa várias limitações ao poder do imperador. E é claro que o imperador não aceitou essas características, não aceitou esse projeto. E aí, na chamada Noite da Agonia, em 12 de novembro de 1823, as tropas imperiais cercaram o prédio da Assembleia, prenderam deputados, alguns foram até expulsos do país,
e houve aí o fechamento, em mais uma demonstração de autoritarismo de Dom Pedro I, houve o fechamento da Assembleia Constituinte e o descarte do projeto da Constituição da Mandioca. O imperador convocou o Conselho de Estado, aqueles políticos que lhe eram mais próximos, e esse Conselho de Estado escreveu um novo projeto, o projeto da Constituição Imperial, que foi outorgada, isto é, imposta de cima para baixo, em março de 1824. Essa Constituição foi a que durou ao longo de todo o Império Brasileiro, tá? Desde o primeiro reinado até o segundo reinado, que vai acabar em 1889 com a proclamação da República. E a Constituição Imperial de 1824, que o Dom Pedro I outorgou, ela tinha uma característica especial, que era o poder moderador. Então, além daqueles 3 poderes que nós estudamos lá no início do ano, certamente você já está com saudade desse estudo, lá no primeiro bimestre nós falamos do Iluminismo, falamos da proposta do Montesquieu, da divisão dos 3 poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. A Constituição Imperial Brasileira de 1824 criava um 4º poder, o poder moderador, que não se colocava ao lado, mas acima dos demais. E era exclusivo do imperador. Só o imperador exercia o poder moderador e, em tese, mediava as relações entre os 3 poderes, mas na prática ele podia intervir sobre todos os poderes e suas ações. Portanto, o imperador se colocava acima dos outros poderes com uma força quase absolutista, né? Mais uma característica do seu imperialismo. Ao longo do nosso estudo sobre o primeiro reinado, nós também falamos da Confederação do Equador. Houve um vídeo, você fez as suas anotações, é uma revolta que acontece no Nordeste, tem características separatistas, mas está sobretudo inconformada com o centralismo, isto é, a perda de autonomia das províncias, o poder muito concentrado no centro do poder do governo imperial, que era no momento a capital lá no Rio de Janeiro. Muito bem. Entre outros conflitos que o Dom Pedro I enfrentou, houve a Guerra da Cisplatina. A província Cisplatina, no sul do nosso território, ela havia sido tomada pelo pai do Dom Pedro I, Dom João VI, que era rei de Portugal, né, e esteve aqui no Brasil durante um tempo. Nós também estudamos isso. E aí esse território se revoltou na onda das independências da América Latina, e esse território acabou se tornando independente em 1828, dentro do período do primeiro reinado, formando o Uruguai. O Uruguai tornou-se um país soberano em luta para se separar do Brasil, que havia sido dominado um pouco antes. Mas o primeiro reinado é um reinado que é um período da nossa história que dura relativamente pouco, porque enfrenta crises. E aí na crise do primeiro reinado, a gente estudou as características. Até 1826, o Dom Pedro I governou sem convocar o legislativo. Então ele não deu força à Assembleia, não deu força ao poder legislativo, mantendo em suas mãos as decisões que deveriam ser tomadas por um coletivo de representantes, ainda que representantes da elite econômica do Brasil. Seria uma discussão mais ampliada. O imperador manteve os poderes em suas mãos e isso não era bem visto. Seu caráter autoritário era o tempo todo reforçado, né? Proximidade com os portugueses, os problemas financeiros e militares que o Dom Pedro vinha enfrentando, incluindo aí a Confederação do Equador, a perda da província Cisplatina, tudo isso foi juntando num bolo que levou à crise do primeiro reinado. Mas aí tivemos um caso específico, que é o Dom João VI, que estava governando Portugal, havia regressado para Portugal, faleceu. O Dom Pedro I era o herdeiro do trono, abdicou em favor da sua filha. Como você sabe, houve a guerra em Portugal entre o irmão do Dom Pedro I, chamado Dom Miguel, e a filha do Dom Pedro I, para quem ele teria o interesse de entregar o poder em Portugal. Nessa guerra, o Dom Pedro se empenhava, inclusive com recursos do Brasil, e isso ficou muito mal visto aqui no Brasil, até que, né, a gente sabe disso, a oposição foi tão forte que isso vai levar à abdicação do Dom Pedro I. Mas nesse processo ainda tivemos ali o assassinato de um crítico do governo do Dom Pedro I, que era o jornalista Líbero Badaró,
como ele era um ferrenho crítico do Dom Pedro, claro que a culpa recaiu sobre o Dom Pedro e isso aumentou o número de críticas, as vozes que faziam coro à necessidade de que Dom Pedro abdicasse do governo no Brasil. Para tentar o apoio, houve aquela visita frustrada a Minas Gerais. Dom Pedro foi recebido como se fosse numa condição de luto, não foi bem recebido. No retorno à capital, na tentativa que os seus apoiadores tiveram de fazer uma festa para recebê-lo, houve uma crise muito grande, um conflito muito grande. Esse evento ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, em março de 1831. Muitas brigas nas ruas entre os apoiadores e os opositores do Dom Pedro I, e aí na sequência não havia mais sustentação para esse governo. O Dom Pedro I abdicou, voltou para Portugal, engajou-se na guerra em Portugal e acabou se tornando rei. O nosso Dom Pedro I do Brasil é o Dom Pedro IV de Portugal. Então ele de fato vai embora do Brasil e o Brasil passa a ser governado pelo modelo regencial, em que ocorrem as diversas revoltas. Essas revoltas, vocês apresentaram trabalhos, nós estudamos. Esse capítulo sobre o período regencial vai aparecer na questão extra da prova, então vale a pena você também rememorar. Mas assim nós fechamos o nosso estudo para a avaliação, tratando aí do primeiro reinado, e antes nós falamos também sobre o imperialismo. Eu espero que você tenha conseguido, através desse vídeo, dessa nossa conversa, relembrar alguns dos tópicos. Não deixe de estudar, eu sei que você já vem estudando, mas dê uma última olhada no seu caderno, no seu livro, nos 2 capítulos que vão ser abordados. Vá com calma, leia todas as questões com bastante atenção, todas as alternativas, dê respostas completas. Eu estou contando que você vai ter o melhor resultado, porque preparação existe, foi muito bem feita, nós tivemos excelentes aulas, boas participações, então agora é só buscar o seu sucesso no dia 27 de novembro. Pela sua atenção, muitíssimo obrigado, um abraço e até a prova. Tchau, tchau.